Bom dia, gente! Continuando o nosso retiro, nosso acampamento líder. Os que pregavam mais ou menos já pregaram ontem, aí ficou os bons para hoje, né, Geraldo? Aí ficou nós para hoje. Gente, seguindo a sequência da carta de São Paulo aos Efésios, agora nós vamos falar sobre o escudo da fé e o capacete da salvação. O escudo da fé e o capacete da salvação. Toma sua palavra de novo, na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos tomar o versículo 16. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas no maligno. Ponde o capacete da salvação. Vamos parar por aí. Hoje nós vamos, então, nessa colocação, falar sobre o escudo da fé e o capacete da salvação. E nós vamos iniciar, então, pelo escudo da fé. Vamos falar do escudo da fé. E antes de falar sobre o que é o escudo da fé, sobre qual é o nosso escudo espiritual, eu queria tomar com vocês primeiro um pouquinho da função, da importância de um escudo na vida do soldado, no combate do soldado, para que a gente possa entender também a importância desse escudo no nosso combate espiritual. Na guerra, quando os soldados iam para a batalha, o escudo, ele era o elemento ali da armadura, que ele recebe o impacto inicial. Na hora do ataque, o escudo é o elemento da armadura que vai receber o impacto inicial. Ele também protege ali o indivíduo que está empunhando ele, mas ele protege também os outros que estão acompanhando ali aquele soldado. E esse escudo, ele vai se diferenciar dependendo da sua posição, dependendo da formação do exército. Então, 3 coisas importantes que eu queria que a gente entendesse no papel do escudo. Ele recebe o impacto inicial do ataque. Ele não protege somente o soldado que está segurando, mas protege os outros também. E ele se diferencia dependendo da formação, dependendo da posição que o exército está ali. Então, tomando o impacto inicial, esse primeiro impacto inicial que o escudo vai receber, então ele é o primeiro elemento a ser atingido. E então a palavra que São Paulo nos fala que é preciso empunhar o escudo para apagar as flechas incendiadas do inimigo. Então as flechas, elas são apagadas no escudo. É o escudo que defende das flechas incendiadas do inimigo. Ele vai te proteger individualmente, mas ele também tem um papel essencial na formação ali do exército, na formação que aqueles soldados se posicionam. Então, ele não vai proteger somente você. Então, quando o soldado empunha o seu escudo firme, vê se a pessoa que está do seu lado tem o punho firme ou está mais ou menos. Paulo, você não tem um punho firme? O Paulo acabou de falar lá que ele não tem. Gente, punho firme, empunha o seu escudo. E ele não vai proteger somente você individualmente, mas vai proteger também os que estão com você. E ele se diferencia na formação. Por quê? Os soldados na guerra, os soldados que iam à linha de frente, eles tinham que ter escudos diferentes dos soldados que se posicionavam atrás. Os soldados que iam ali à linha de frente, eles tinham escudos mais reforçados, escudos maiores, formatos diferentes, porque é a linha de frente que vai segurar o ataque para que o exército ali
não perca a sua formação, para que não haja ali uma quebra na formação daquela barreira e então todo o exército seja atingido. Então, os soldados que vão à linha de frente, o escudo deles é reforçado, é diferente. Então, dependendo da posição, o escudo é outro. E quando a gente pega o exército romano como exemplo, né, ali a linha de frente do exército romano, eles se dividiam em 2 grupos para empunhar os seus escudos. Existia um grupo que carregava os escudos maiores e quadrados, e que eles então agachavam ao chão e pressionavam esse escudo contra o chão para proteger o que vinha de frente. E o segundo grupo de soldados posicionava o seu escudo acima da cabeça e protegia aquilo que vinha de cima. Então eles tinham o grupo que faziam a proteção da frente, o grupo que fazia a proteção de cima, e eles formavam, então, uma barreira impenetrável contra o ataque que vinha contra eles. E nessa barreira impenetrável, não só, então, eles protegiam daquilo que era atacado contra eles, como também eles conseguiam avançar com força sobre o inimigo para que o restante do exército pudesse vir sobre o seu ataque. Então, essa barreira, ela protege e ela leva ao avanço, né? E aí, gente, para a gente ver como que é importante essa formação, esse empunhar o escudo na nossa batalha, a gente vai ver que os exércitos, eles não iam para a guerra sem escudo, né? A gente não vê nos filmes e nas coisas que a gente, na história que a gente estuda, os exércitos indo para a batalha sem o escudo. Se alguém chegar para você e falar assim, fala 300, fala 300. Você lembra do quê? O que você lembra? Eu tô achando que eu tô muito fora da época suas aqui, esse meme ninguém vai pegar a referência. Fala 300, que quando é guerra, geralmente é 300 contra 300. Pelo amor de Deus, gente, eu não sou tão diferente assim. Pelo menos vocês têm só a metade da minha idade, né? De 15 para cima aí, né? Quando a gente pega aquele meme do filme 300, que aqueles humoristas fizeram, né? Aquele meme é muito engraçado, por quê? Porque eles têm um exército de 300 homens, e aí eles terminam o meme falando que para de arrumar essas confusão. Porque eles vão lutar contra 300 mil persas, com seu exército de 300 pessoas. Mas quando a gente pega esse filme 300, e a gente vai ver ali a formação deles para entrar nesse combate, a gente vai ver que o rei Leônidas, quando ele lidera lá os seus 300 homens, tem uma fala no filme onde ele vai falar, explicar para o seu exército, orientar eles sobre a importância do escudo. E ele deixa claro para eles sobre empunhar firmemente esse escudo, porque não vai proteger somente eles, mas todo o exército, toda a formação, e a falha de um só deles poderia comprometer toda a batalha. E a falha de um só homem poderia colocar todo o exército em risco. Então, empunhar o escudo é para nós também mais do que uma proteção, uma responsabilidade de proteger algo que é maior do que nós mesmos. Uma responsabilidade de proteger algo que nós fazemos parte. E o nosso escudo, como diz São Paulo, então, o nosso escudo é a fé. Entendendo que não dá para ir para a guerra sem escudo, a importância dele na nossa defesa e no nosso avanço contra o combate, o nosso escudo é a fé. E as flechas do maligno, então, que vêm contra nós, são a mentalidade do mundo pecador, que o tempo todo nos rodeia e que tenta roubar a nossa fé, tenta roubar o tesouro da nossa fé. Essa mentalidade que quer nos levar a interpretar o tempo todo as coisas e as situações da nossa vida, somente com parâmetros psicológicos, políticos, econômicos, sociológicos, e esquecer, desconsiderar o evangelho na nossa vida. Uma mentalidade que quer nos convencer de que não é preciso uma mentalidade de fé para viver.
De que nós não temos que considerar o evangelho, levar em consideração a nossa fé nas coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor. Essa mentalidade quer nos arrancar da mentalidade do evangelho. Empunhar o escudo da fé, então, é para nós considerar todas as realidades humanas, todas as situações da nossa vida a partir do evangelho. Tudo o que acontece, tudo aquilo que nós vivemos, considerar isso a partir do evangelho e nos opor a essa mentalidade do mundo que vem contra os valores evangélicos na nossa vida, essa mentalidade de pecado. É a nossa confiança em Deus e na sua palavra, naquilo que Ele nos ensina. Diante de toda a realidade e de toda a situação que nos for apresentado, nós permanecermos firmes, confiantes em Deus e na sua palavra e filtrar tudo a partir daquilo que o evangelho nos ensina, daquilo que Jesus Cristo nos ensina. O catecismo da Igreja Católica vai nos falar que a fé é necessária para perseverar. E ela vai crescer pela oração, pela escuta e pela prática da palavra de Deus. Ela vai crescer enquanto nós escutamos e praticamos a palavra de Deus. E quando Santo Agostinho vai comentar essa passagem da carta aos Efésios, ele vai nos falar que ela é a proteção contra as ilusões e as mentiras que o mundo quer plantar no nosso coração. Que o inimigo quer fazer tomar o nosso discernimento para enchê-lo de mentiras e de ilusões, para que nós não saibamos mais discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Para que nós sejamos vulneráveis diante daquilo que nos é apresentado. Para que nós sejamos vulneráveis às dúvidas que nos atacarem, às heresias que vierem ao nosso encontro. Para que nós percamos a certeza do caminho de vitória que nós trilhamos. O mundo quer arrancar toda essa mentalidade evangélica de nós para criar em nós a convicção de que nós não precisamos de uma vida de fé para viver. E de que as coisas que acontecem, que nós presenciamos e vivemos, não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Não tem nada a ver com um combate espiritual. Mas a fé vem então nos fortalecer para que nós tenhamos certeza desse caminho de vitória que nós trilhamos, mesmo quando o ataque que vier contra nós parecer esmagador. Mesmo quando parecer que não tem mais saída, que não tem mais solução, que aquele é o nosso fim, a fé nos fortalece e nos faz continuar confiantes em Deus, na sua palavra, confiantes no ensinamento do evangelho nas nossas vidas. Santo Ambrósio, comentando também sobre essa questão do escudo da fé, ele vai nos falar que a fé ela é um muro protetor para a nossa alma. A fé é um muro protetor para a nossa alma, que nos protege, que não só nos defende, mas como eu dizia lá no início da formação do exército, ela também nos dá coragem para avançar contra o mal. Ela nos dá essa certeza de que nós temos que continuar avançando porque esse é o caminho certo. Então ela nos protege e ela nos dá coragem de avançar contra o mal. E quando ele cita isso, então, ele fala que com fé nós atravessamos as chamas da perseguição e saímos ilesos. Porque a nossa fé, é o escudo que a mão do próprio Cristo colocou sobre nós. Nós saímos ilesos da perseguição, porque a nossa fé é o escudo que a própria mão de Cristo colocou sobre nós. Então, o escudo da nossa fé, essa proteção espiritual contra o pecado, contra a dúvida, contra as tentações, que nos torna ativos, avançando no caminho da santidade, que é alimentada pela oração, pela palavra de Deus, pelos sacramentos, e que nos foi entregue e é sustentado por Cristo nas nossas vidas. Nos foi entregue e é sustentada por Cristo. Esse escudo que nos foi dado e é sustentado por Cristo, sem ele, então, a nossa fé padece, a nossa fé morre. E avançando, então, na palavra de Deus, ela vem nos apresentar também o capacete da salvação. O
o capacete da salvação. E olhando novamente para a armadura do soldado, né, que entrava em campo de batalha. Deixa eu ver se o que tá, cadê o que está aqui? Lá, ó, gente, naquela parede lá. O capacete, ele só tem o buraco do olho e da boca. Quer dizer que a proteção dele até o pescoço protege. Ele desce, protege toda a cabeça do soldado, desde o pescoço, e só fica ali o buraco essencial, né, gente? Do olho e da boca. Pra você respirar e pra você enxergar o que você está fazendo. Então, ele vem trazer essa proteção por completo. Ele vai proteger, e tendo o capacete, então o soldado ele está protegido dos ataques diretos que ele receber, né? Dos impactos diretos que ele receber, mas ele também está protegido dos ataques distantes. Né? Às vezes alguma explosão, às vezes algum outro soldado que foi atacado, e então voa pedaço de espada, voa pedaço de armadura. Se esse soldado for atingido por algum ataque, tanto perto quanto longe, ele está protegido. O capacete vem trazer também proteção nas quedas. Quando o soldado cai, a sua cabeça está protegida. O capacete traz a proteção em todas as quedas que ele tem. E uma coisa também muito importante é que o capacete traz uma proteção psicológica, né? A pessoa que está ali no combate, ela se sente, então, protegida e ela aumenta a sua confiança de ir para o combate. Tanto que hoje em dia a gente vê o quê? O pessoal que pratica esporte, né? Skate, às vezes até de bicicleta. Até de bicicleta não, né, gente? Com bicicleta também se anda de capacete, por favor. Andem de capacete, que ninguém quer ver, ninguém com a cabeça. Pessoal, quando a pessoa vai fazer um esporte radical, ela coloca ali o seu capacete, aí ela acha que ela pode ir pro mundo, né? Pode soltar o freio da bicicleta, pode andar sem as pernas, sem a mão, tá tudo certo. Tô de capacete, se eu cair, tá tudo bem. Né? A mãe compra um skate para a criança, tá preocupada, mas se pôr um capacete ali, pode ir, então tá tudo bem. Né? O capacete, então, nos traz essa confiança de que nós somos protegidos ali no combate. Né? Ele, então, aumenta a nossa confiança. E quando nós olhamos, às vezes a gente vai comentar, escuta contar alguma coisa de alguém, ou comenta alguma coisa de uma pessoa, alguma situação, né? Às vezes algum erro de uma pessoa, ou alguma situação que aconteceu na vida da pessoa, às vezes você escuta ou você fala assim, esse aí perdeu a cabeça. Ou às vezes a pessoa fala alguma coisa perto de você, alguma coisa, você olha assim, para a pessoa que está do seu lado e fala assim, esse aí bateu a cabeça. Porque sempre que a gente acha que a pessoa está fora da casinha, né? A gente pensa o quê? Esse aí perdeu a cabeça. Onde já se viu fazer um negócio desse? Onde já se viu falar uma coisa dessa? A gente já relaciona com a cabeça. Que foi a cabeça que foi atingida. E na nossa batalha espiritual, no nosso caminho de fé, a questão é a mesma. Se nós perdemos a cabeça, nós perdemos a nossa mentalidade. E o nosso capacete, é o capacete do quê? Capacete da salvação. E se nós, então, perdemos a cabeça na nossa vida espiritual, nós perdemos a mentalidade da salvação, a mentalidade da obra salvífica de Deus na nossa vida. Por isso que São Paulo nos pede para colocar o capacete da salvação, porque nós não podemos perder a mentalidade da salvação, da obra de salvação de Deus na nossa vida. Nós temos que proteger essa mentalidade, nós não podemos deixar que essa mentalidade seja atingida. É essencial proteger a nossa mente, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, proteger ela para termos a esperança, manter a nossa esperança da salvação firmes. Manter a nossa esperança na salvação firme. Então, o capacete da salvação, ele vem proteger a mentalidade,
os nossos pensamentos, para que nada arranque de nós essa certeza da obra salvífica de Deus na nossa vida. O próprio São Paulo vai nos ensinar que a salvação é o grande dom de Deus já oferecido a nós em Jesus Cristo. A salvação é o grande dom de Deus que nos foi dado em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. E assim como o soldado, então, protege a sua cabeça com um capacete, nós temos que proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa fé, para nos manter firmes na esperança da salvação. Nos manter firmes na esperança da obra de salvação de Deus na nossa vida, perseverando no amor, perseverando na fé, mesmo em meio às dificuldades que vierem contra nós. Mesmo em meio às adversidades que aparecerem no meio da nossa caminhada, no meio desse combate espiritual, né? O Catecismo da Igreja Católica vai nos garantir que a vida cristã é um combate. Que a vida é um combate e o objetivo final de tudo isso que nós vivemos, de toda essa guerra, de todo esse combate, é a salvação. O objetivo final de tudo isso é a salvação. É isso que a nossa igreja nos ensina. Então, nós temos que proteger os nossos pensamentos, a nossa razão, contra tudo aquilo que quer nos arrancar essa certeza da vitória de Cristo, desse dom de Deus dado a nós em Jesus Cristo. Proteger a nossa mente com a esperança da certeza da salvação em Cristo. E não permitir que as dúvidas, que o desespero que muitas vezes chega na nossa porta, enfraqueçam a nossa fé em Deus, enfraqueçam a nossa fé, e a salvação, então, tem que dominar os nossos pensamentos. A salvação tem que proteger todos os nossos pensamentos. Ela deve ser aquilo que domina a nossa mente, a nossa mentalidade. E aí, quando eu falo que nós não podemos permitir que as dúvidas e o desespero nos arranquem dessa mentalidade de salvação, nos enfraqueçam na fé, que a gente tem que olhar com atenção para tudo aquilo que nós vivemos e para as coisas que têm acontecido na nossa vida, a forma como nós temos vivido, para ter certeza se tudo isso não tem trabalhado já para arrancar essa mentalidade de salvação de nós. Porque, por exemplo, as dúvidas, quando nós não nos protegemos contra as dúvidas que nos atacarem, o inimigo, ele quer nos convencer de que nós não somos dignos da salvação em Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos irmãos partilhando, ou às vezes nós mesmos já vivemos isso, que se preparando para a missão, prontos para a missão, às vezes no ato da missão, o seu coração é tomado por um sentimento de que ele não devia estar ali, de que ali não é o lugar dele, porque ele não é digno daquilo. E o inimigo, e o nosso coração começa a recordar, então, de todos os nossos pecados, de todas as nossas quedas, as nossas falhas, e aquilo vai consumindo o nosso coração e querendo nos arrancar daquele lugar. Quantas vezes no nosso esforço de entrar na vida de fé e permanecer nela, às vezes você pode tentar lá na sua vida viver e testemunhar o nome de Jesus Cristo, e às vezes alguém falar de você assim, pintou e bordou, agora está na igreja. Ou às vezes, se você é o único da sua casa que tem tentado viver essa vida de fé, às vezes você é o único lá da sua família que está lá dentro da sua casa e que tem se esforçado para viver tudo isso. E aí você tá lá e às vezes o pessoal da sua família às vezes quase já não vê mais você, né? Porque você mora mais na casa de formação e na missão do que dentro da tua própria casa. Aí às vezes você tá lá fazendo alguma coisa e a gente é humano, a gente estressa, a gente perde a paciência. Às vezes você já dá uma levantadinha na voz, aí ele olha pra você e fala assim, vai lá rezar. Não tava rezando? Você não é o que reza, não? O inimigo quer o tempo todo nos encher de dúvidas de que nós não somos dignos dessa salvação. Quer tentar nos arrancar do lugar que foi conquistado por Jesus Cristo para nós. Para nos fazer desistir.
Então nós temos que proteger a nossa mentalidade. Quando nós começarmos a enxergar, a ver as dúvidas nos atacando, nós temos que fortalecer a nossa mentalidade na salvação que nós recebemos, no dom da salvação que nós recebemos. E o desespero também é um artifício muito forte do inimigo para tentar nos arrancar. Para tentar nos arrancar dessa mentalidade, dessa certeza de salvação em Jesus Cristo. Às vezes nós podemos ver ou vivenciar nas nossas próprias vidas pessoas que tiveram grandes perdas. Por exemplo, às vezes a gente vê lá uma família que sofreu com uma enchente e perdeu a sua casa e tudo que tinha lá dentro. E às vezes a gente vê aquele povo desesperado pela perca que teve. E realmente é uma situação muito triste. Às vezes a pessoa tem alguém que ama muito, que é muito importante ali na sua vida, e ao perder aquela pessoa, parece que perdeu o chão, que não tem mais rumo, que não tem mais sentido na sua vida. Quantos casos a gente vê de jovens, de pessoas que se suicidaram, que tiraram sua própria vida porque acabou o relacionamento e não via mais sentido em viver sem aquela pessoa. Ou porque às vezes o outro morreu e se morreu, para mim a vida também não tem mais sentido. Ou às vezes eu perdi todo o dinheiro que eu tinha e a vida não tem mais sentido para mim. Perdi minha casa, meu carro, era tudo que eu tinha. E aquele desespero toma aquela pessoa, toma aquela mentalidade e para ela então não tem mais sentido viver. Mas nós temos que alimentar a nossa vida em Cristo. Porque se a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa certeza está na vitória de Cristo por nós, nós podemos perder tudo e nós ainda vamos ter tudo. Se nós tivermos Jesus Cristo. Nós podemos perder tudo, mas nós ainda vamos ter tudo se nós tivermos Ele. E não vai ter nenhum desespero que vai nos fazer sentir que a nossa vida não tem mais sentido, que não vale a pena mais viver. Eu tenho 2 pessoas da comunidade de Avenice que faleceram e que eu costumo lembrar sempre deles, pelo exemplo de fé que eles deram na vida. Na vida e na beira da morte, né? Os 2 são lá na comunidade de Bueno. A Silvana e o Onivaldo. Os 2 faleceram de câncer. A Silvana faleceu faz mais tempo, o Onivaldo acho que faz uns 2 anos que ele faleceu, 1 ano, 2 anos. Mais recente. Mas eu sempre escuto falar dos 2, porque os 2 eram muito conhecidos na cidade, né? E na comunidade também. E sempre que eu escutava falar da Silvana, quando a Silvana faleceu, todo mundo que ia falar dela, falava assim, nossa, e eu nunca vi ela triste. Nossa, e ela nunca reclamou. Nossa, ela era tão feliz. E o Onivaldo também sofreu com câncer ali mais ou menos 1 ano depois que ele descobriu. E sempre que a gente encontrava com ele, mesmo que o seu físico já não fosse mais o mesmo, mas ele estava em paz. Ele era uma pessoa que, para mim, todas as vezes que eu falei com ele ali, durante aquele tempo, ele sempre me passava paz quando eu falava com ele. Eu não conseguia enxergar nele aquela angústia e aquele desespero pelo que ele estava vivendo. E aí, quando a gente olha pessoas assim, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Exatamente o que esse pessoal que às vezes não vivia com eles ali na fé pensava. Nossa, mas não estava triste, não reclamava. Porque é isso que faz sentido. Diante da visão, da mentalidade mundana, se você estiver numa situação dessa. Se você estiver ali perdendo a sua vida, à beira da morte. O que faz sentido para eles é você reclamar. E principalmente, se você for de igreja.
Que aí o que eu escutava falar sobre a Silvana? Nossa, mas rezava tanto. Rezava tanto, estava lá na igreja. É aquele mesmo exemplo que o Leandro deu ontem. Como se o fato da pessoa estar aqui e rezar, ela não estivesse contando com a proteção de Deus. Ela não tivesse mais o amor, a pessoa de Jesus Cristo ali com ela naquele combate. E quando nós, então, colocamos o capacete da salvação, o que acontece com a nossa vida? Nós podemos perder tudo, nós podemos estar à beira da morte, sabendo que ali a nossa vida acabou, mas não existe desespero que tome o nosso coração, porque nós temos certeza da vitória que nós alcançamos. O combate acabou, e agora é a hora de experimentar a vitória. Agora é a hora de viver a vitória. E se você não colocar o seu capacete da salvação, deixar ele debaixo da tua cadeira e não usar, a hora que chegar a tua hora, você vai entrar em desespero e vai experimentar da derrota e não vai viver a vitória que nós batalhamos tanto para alcançar. Nós temos que colocar o capacete da salvação. A nossa igreja, a nossa fé nos garante que a salvação ela não é algo futuro ou incerto. Nós já recebemos. Quando você foi batizado, você recebeu a salvação em Jesus Cristo e agora ela só vai se consumar plenamente. Mas nós já recebemos a vitória. E esse capacete, então, colocar esse capacete é nos vestir dessa certeza da vitória final em Jesus Cristo. Para que nós também possamos dar o exemplo que esses nossos irmãos deram. De chegar ao final de tudo, como se tudo tivesse dado errado, em paz e com alegria de ter alcançado a vitória em Jesus Cristo. Nós temos que ter uma esperança firme de que Deus já nos salvou e que Ele vai nos levar à vitória final. Proteger o nosso pensamento. Fortalece a sua fé, a sua esperança e não permite que o medo te atinja com mal, com dúvidas e com desespero. Não permita. Protege a tua mentalidade, protege os seus pensamentos, a sua razão. Coloca o capacete da salvação e não permita que o inimigo, que o mundo, que a mentalidade mundana, a mentalidade de pecado, arranque a certeza da esperança da salvação em Jesus Cristo. Tem uma passagem da Bíblia, da Palavra de Deus, que eu gosto muito. E vou fazer uma propaganda para os meus afiliados aqui. Eles têm uma camiseta dessa, depois vocês compram deles. É lançamento, né, gente? Lançamento. Nós temos que vestir o capacete da salvação para formar nossa mentalidade nessa certeza de vitória, a ponto de quando nós nos depararmos com esse tipo de situação, de dificuldade na nossa vida, com os problemas, a gente ri na cara da morte. Fala para você, quer vir? Pode vir. Aqui não tem erro, não. Venha. Fazer igual os baianos, venha. Venha que aqui não tem erro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, quando São Paulo está falando da vitória final em Jesus Cristo, ele fala assim, a morte foi tragada pela vitória. Aí ele chega na cara da morte e fala para ela assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nas palavras de São Paulo, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossa fadiga não é em vão no Senhor. Ri na cara da morte
e continua firme, certo, de que nenhum combate, de que nenhuma fadiga, de que nenhuma dificuldade é incerta, é em vão, porque nós vivemos no Senhor. Nós vivemos na vitória de Jesus Cristo. Recapitulando, então, tudo aquilo que nós falamos sobre o escudo e sobre o capacete, né? O escudo da fé, a sua fé, é onde vai chegar o primeiro ataque. É onde você vai receber o impacto inicial. Hoje, tudo que existe no nosso mundo quer atacar a nossa fé. Vai ser o primeiro ataque que você vai viver. É o impacto inicial. A sua fé não protege somente você, mas nós estamos em uma formação. E se nós não empunhamos o nosso escudo, nós comprometemos o exército todo. O seu escudo da fé não protege somente você, ele protege aqueles que caminham junto com você, aqueles que estão junto com você nessa formação. E quem está à frente precisa reforçar o seu escudo. Você é combatente de frente ou de fundo? Você está na linha da frente ou não? Traz o Tatá de volta, gente. Você que é líder da sua juventude, da sua comunidade, você está na linha de frente ou não? Nós estamos na linha de frente. Então, o nosso escudo ele tem que ser reforçado. Ele tem que ser maior. Ele tem que ser mais forte. Porque é aqui na frente, então, que nós vamos proteger o impacto inicial e vamos fazer com que o exército avance. E aqueles que vão vir lá mais atrás vão ser protegidos, vão receber a primeira proteção por aqueles que lutam na frente. Então, tudo que nós vivemos, tudo que acontece, deve passar pelo filtro da nossa fé. Deve ser olhado com os olhos do Evangelho. A nossa salvação vai nos proteger dos ataques de perto, dos ataques de longa distância. De qualquer forma que nós formos atacados, o capacete da salvação vai proteger a nossa mentalidade, vai proteger a nossa razão, vai nos proteger diante das nossas quedas, para que nós possamos levantar e continuar em combate. E ele vai aumentar a nossa confiança. Ele vai nos fazer ir com certeza, com confiança do caminho que nós estamos indo, no combate onde nós estamos indo. Então nós temos que ou entrar na guerra para ganhar, ou já senta e assume a sua derrota. A vitória está ali, mas você tem que entrar na guerra, pra você poder desfrutar dela. Se você não quer essa vitória, você não precisa fazer nada. Pode sentar então e esperar a morte chegar. Mas se você quer experimentar da vitória, coloca a sua armadura e vai para a guerra. Porque a vitória já é sua. Você só precisa ir lá buscar. Eu falei uma vez para um pessoal que a gente estava reunido, que às vezes a gente, com tudo na mão, ainda fica com medo diante do mundo, né? Como se ele pudesse nos vencer. E eu falava pro pessoal que às vezes a gente parece jogando truco. Você já ganhou uma rodada, mas o teu adversário fez a primeira. Eles fizeram a primeira, eles estão na vantagem. Mas você fez a segunda. Então ainda tem a terceira, certo? Você tá com o zap na mão. Acabou o jogo? Acabou ou não? Quem sabe jogar truco? O jogo acabou, não acabou? Eles fizeram a primeira, tá? Eles têm a vantagem. Eles acham que eles estão na vantagem. Mas nós fizemos a segunda e o zap tá na mão pra terceira. O jogo acabou. Mas aí, você tá lá com o seu zap na mão e eles vêm, sobe em cima da mesa e grita na tua cara. Que desaforo.
E aí você, como um bom truqueiro, ao invés de subir na mesa também, gritar de volta e colar na testa dele, você fica com medo. Gritou comigo. E aí, às vezes, a gente está no nosso combate espiritual desse jeito. Eles estão achando que estão na vantagem, que estão com vantagem. Você sabe que você está com o jogo ganho na mão. E eles vêm para cima de você gritando com tudo que eles têm. E sabendo que o jogo está ganho, você fica com medo e quer correr. Sabendo, tendo certeza que o jogo está ganho. Não tem dúvida. Você está ali com a carta na mão. Às vezes nós temos vivido a nossa batalha espiritual desse jeito. A gente tem certeza da vitória. Ela está garantida. Você só tem que entrar no jogo. Mas às vezes o mundo tem gritado tão alto para nós que a gente tem ficado com medo e quer correr. Sabendo que a vitória foi dada na nossa mão. A gente quer correr. Então, hoje, nesse resto de acampamento que a gente ainda tem, começa a olhar para o zap que você tem na mão. Começa a olhar para a certeza da vitória que foi dada na tua mão. E para de ser um covarde e querer correr. E vai para a batalha experimentar a vitória. Cola na testa deles, gente. Tem coisa mais gostosa quem já fez isso na vida? Não tem. Você pode perder o resto tudo, você pode perder a partida inteira ali, mas se você fez uma dessa no meio, você não tá nem aí mais pro resto. No final, vai ter uma grande festa e vai ser celebrada uma grande vitória. E nós temos a opção de hoje vestir a nossa armadura e entrar nesse combate para que nós estejamos lá. Ou assistir os que quiseram experimentar de tudo isso. Por isso, empunha o seu escudo, coloca o seu capacete, o resto vai vir depois, e o que já veio ontem, e vai para a guerra, vai para a batalha. Nós não estamos sozinhos, nós estamos numa formação, e aquele que foi à nossa frente já garantiu a vitória. Então agora é só ir. E agora nós vamos ter no nosso... Ah, você vai falar? Eu? Então. E agora nós vamos ter um momento de oração pessoal. Não é para dormir, porque vocês já dormiram bastante, não acordaram cedo. E é oração pessoal de uma pessoa. Duas, você e Deus. Nós vamos ter um momento de oração pessoal e nós queremos que você reflita. A Érica em 3, eu também. A Madeleine, tem mais gente? Nós queremos que você reflita sobre como você tem combatido. Como tem sido o seu combate. Você está vestindo a armadura e você está tendo coragem de ir para a guerra. Ou você, com medo, está se deixando tomar pelo medo, fugindo da batalha e deixando de usar tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição para você combater. Pega essa carta aos Efésios, lê de novo aquilo que São Paulo nos fala e vai analisando, olhando para a sua vida, vendo como tem sido o seu combate, como tem sido a sua vida, se você já criou essa mentalidade, essa consciência de que nós estamos combatendo espiritualmente o tempo todo e ver como esse combate tem sido vivido na sua vida. E quando você chegar no final da sua oração, você toma o versículo 57 da primeira carta dos Coríntios, no capítulo 15, e você dá graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?